Bug, o palhaço estrela finalmente mostra o motivo de ter se tornado um Yonkou. Reunindo dois dos maiores piratas do mundo, ele colocou recompensas na cabeça dos marinheiros. Além disso, também tivemos a menção de um homem misterioso que sabe os segredos do One Piece, a praticamente confirmada nova Chapéu de Palha e a partida de Wano. Você quer saber de tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Galera, o capítulo 1056 foi incrível demais. Sinceramente, pra mim foi o melhor desses últimos dias. Aconteceu muita coisa interessante e tivemos muitos novos mistérios. Especialmente um que me chamou a atenção foi do homem com cicatriz de queimadura. E eu espero muito que você goste desse review. E então, vamos agora para o capítulo 1056, intitulado Cross Guild. O capítulo então começa na capital das flores, depois que as festividades já terminaram. O Raizou e a Shinobu estão magros e totalmente desnutridos pelo ataque do Ryokugyu, que sugou todos os seus nutrientes. E eles estão sendo tratados por alguns da tribo Mink, enquanto seus companheiros gritam para eles aguentarem firmes e não morrerem. Enquanto Raizou e Shinobu estão se recuperando, os bainhas dizem que é frustrante, mas que precisam admitir que o Ryokugyu disse é verdade, que era a presença do Kaido que impedia e mantinha os inimigos afastados. Kinemon então pede desculpas a todos por estar em Kuri no momento em que o Ryokugyu atacou, e por não ter percebido a chegada do almirante. Ele diz que estava completamente desatento, mas Nekomamushi o conforta dizendo para não se preocupar, já que tudo acabou bem por causa da bravura do Momonosuke. Então Nekomamushi pergunta ao Kinemon como a sua esposa Otsuru está. Kinemon então revela que a cidade de Okobori foi completamente destruída depois do incêndio que os piratas das feras causaram, e Otsuru levou uma queimadura desagradável no rosto, deixando uma cicatriz, mas que ela está bem e não corre risco de vida. Enquanto isso, vemos Otsuru conversando com a senhora Ochocho sobre o Kinemon. Otsuru diz que Kinemon já voltou para a capital e Ochocho diz que ela também já viveu na capital e pergunta se ela tem planos de voltar para lá. E Otsuru responde que sim, que sempre quer ficar ao lado do Kinemon. Agora, de volta ao Kinemon, vemos ele todo envergonhado dizendo que mesmo depois de 20 anos, Otsuru continua bela como sempre. Ao dizer isso, o Inuarashi acha esse seu amor muito meloso. O Nekomamushi ri e Kiko acha isso fofo e adorável, enquanto Raizou, deitado na cama todo desnutrido, se esforça para dizer que gostaria de ser popular, apenas para levar uma bronca, mandando ele focar na sua recuperação. Eu fico bem feliz com esse final para o Kinemon encontrando seu amor depois de 20 anos. Nesse tempo, Kinemon sofreu muito e passou por muitas coisas até chegar aqui. Então, nada mais justo que ele tenha um final feliz ao lado da mulher da sua vida. A cena então corta para Carrot aparecendo porque foi chamada pelo Inuarashi e pelo Nekomamushi. Então, assim que ela chega, Inuarashi diz que ela será a próxima governante do Ducado de Mokombo, o país da tribo Mink na ilha de Zou. A princípio, sem entender direito, a Carrot responde que não tem problemas nenhum em ser a governante, mas assim que ela percebe que seria a governante dos Minks, ela dá um grito dizendo que não pode aceitar isso, que ela não pode assumir o comando do país. E Inuarashi então explica que ele e o Nekomamushi, que são os atuais governantes de lá, decidiram ficar em Wano para servirem como retentores do clã Kozuki e protegerem o Momonosuke. Nekomamushi diz que ela aprendeu e cresceu muito depois de suas aventuras com Luffy no mundo exterior, e que ela com certeza tem o que é necessário para governar a próxima geração do Ducado de Mokomo. Mas a Carrot ainda reclama dizendo que existem muitos outros mais fortes que ela que seriam melhores para o cargo.
Mas nesse momento, Xixilian dos Três Mosqueteiros do Inuarashi aparece dizendo que o seu dever é proteger o país, e por isso ela pode confiar na sua força para apoiá-la. Wanda também aparece dizendo que estará ao lado da Carrot e que ela é a melhor escolha para governá-los, já que a vontade do Pedro vive mais dentro dela do que de qualquer outro. Com isso, Nekomamushi diz que está decidido e que deixará Zou nas suas mãos. Bom, apesar da Carrot ter uma atitude bem infantil na maior parte do tempo, ela amadureceu bastante enquanto viajava com o Luffy. E eu acredito que ela será sim uma boa governante para os Minks, podendo ensinar para eles um pouco mais sobre os humanos e o mundo lá de fora. Isso basicamente nos confirma que a Carrot não entrará para o bando do Chapéu de Palha. Muitos acreditavam que por sua breve passagem na tripulação, ela poderia um dia virar uma membro oficial, mas com ela se tornando governante dos Minks, isso acaba ficando bem difícil de acontecer. A cena então corta para Momonosuke, Hiyori e Sukiyaki. Sukiyaki revela a eles que ele é o seu avô, que ele foi o antigo Shogun de Wano e o pai de Oden, mas que por vergonha de deixar o Orochi tomar o país de Wano, ele passou a esconder sua identidade usando uma máscara de Tengu, e ele pede desculpas para os dois, mas antes mesmo de terminar de falar, o Momonosuke e a Hiyori pulam até ele e o abraçam. Momonosuke então diz que depois de perder seus pais, significa muito para eles descobrirem que ainda possuem uma família. Vendo isso, Sukiyaki se emociona. Ele diz para o Momonosuke que ele é igualzinho ao seu pai. Ele também diz aos bainhas que estavam ali que supõem que eles já sabiam de sua identidade. Kawamatsu então responde que usar uma máscara de Tengu fora do festival não é algo normal, e por isso eles já sabiam que ele não era um ferreiro comum. E Kiko diz que não queriam o expor contra sua vontade, enquanto todos os bainhas ali discutiam como já sabia que o homem de máscara de Tengu era o Sukiyaki. Kinemon fica extremamente surpreso porque ele não tinha percebido nada. Sukiyaki então diz que quer esclarecer algo para eles. Ele pede a eles que quando tudo acabar, ele quer viver anonimamente sem que ninguém saiba que ele é o antigo Shogun do país. Ao ouvir isso, Kinemon diz que fará isso com certeza, que só de saber que ele está vivo é um grande conforto para todos. E aqui galera, eu não acredito que Sukiyaki possa esconder sua identidade de todo o país. Por mais que sua aparência esteja diferente de quando ele era mais jovem, ele foi o Shogun de Wano e um líder adorado por todo o seu povo. Muito dificilmente ele seria esquecido tão facilmente e as pessoas com certeza o reconheceriam, a menos que ele continuasse a usar sua máscara de Tengu e continuasse morando afastado de todos. Mas isso não é mais tão provável assim, já que agora ele tem uma família, o Momonosuke e a Hiyori, e ele com certeza não vai querer viver afastado dos seus netos. Acredito que toda a situação de como ele perdeu seu posto para o Orochi vai ser esclarecido ao povo do país. A cena então corta mais uma vez para a tripulação do Chapéu de Palha. A Robin está contando para eles que Pluton está em Wano. Ela diz que não pode vê-lo, mas não há dúvidas que ele está no país. Isso deixa o Frank muito surpreso, com o fato de Pluton realmente existir. O Luffy se lembra dele e pergunta para o Frank se ele não tinha queimado as plantas desta arma, e a Robin responde que sim, mas diz que o Pluton que está em Wano é uma arma ancestral, que leva o nome de um deus. E ela pergunta se o Luffy quer pegar essa arma, mas ele apenas responde que não precisa disso. Então a Robin diz que já esperava que ele iria dizer algo assim, mas o que a intriga é porque Oden queria libertar essa arma. Nesse momento, enquanto eles ainda estavam conversando, Shinobu e Otama chegam até onde eles estavam.
estão. A Shinobu está bem mais magra e bonita do que antes, a ponto de ficar irreconhecível. Então ela já chega perguntando se eles estão dizendo que mulheres maduras são encantadoras como armas ancestrais. Ela então diz a eles que sofreu um pequeno acidente e por isso está um pouco mais magra agora, fazendo Sanji se apaixonar por ela, dizendo que este foi o melhor resultado de emagrecimento que ele já viu. O Ryokugyu acabou fazendo uma lipoaspiração na Shinobu. Eu fico imaginando como deve estar o Raizou, já que no começo desse capítulo ele estava dizendo que queria ser popular. Então pode esperar para ver o Raizou diferente do que conhecemos. Talvez um Raizou mais bonitão e popular apareça. Então, continuando, a Otama fazendo uma pose de ninja diz ao Luffy que ela se tornou aprendiz da Shinobu e pede ao Luffy para torná-la sua companheira na próxima vez que se encontrarem, quando ela se tornar mais forte. A Nami então corre para abraçá-la dizendo que ela é muito fofa e o Luffy aceita, dizendo que se ela conseguir usar ninjutsu, ela pode entrar para o bando. E enquanto a Otama está feliz comemorando, podemos ver Caribou ouvindo toda a conversa. Ele ouviu que Pluton está no país de Wano e revelou também saber de Poseidon. Então ele diz que aquela pessoa adoraria saber disso. E aqui, galera, tem alguns possíveis personagens para ser a pessoa que o Caribou mencionou. O primeiro e mais provável é o Barba Negra. Todos sabemos que o Caribou não é tão forte assim e que ele está disposto a fazer qualquer coisa para se salvar. Se aliar com Barba Negra é a forma mais fácil para que ele possa fazer suas crueldades sem receber uma punição tão alta. Além disso, Barba Negra com certeza também está interessado nas armas ancestrais e quer ter elas para si. Outro possível personagem é algum marinheiro do governo mundial que o Caribou possa ser aliado. Então assim, ele passa as informações para o governo e certamente recebe algo em troca, como dinheiro ou até uma vista grossa pelos seus atos. Com isso, alguns dias então se passaram. Podemos ver que todos os cidadãos estão felizes. Vemos também Momonosuke olhando para a cidade enquanto recebe seu trabalho de Shogun. Momonosuke está olhando para as crianças felizes brincando e ele começa a andar pelo país. E todas as vezes que as pessoas o encontram, elas o chamam de Shogun. Momonosuke então abre a porta feliz e tenta dizer ao Zoro para lhe ensinar alguns movimentos de espada, mas ele percebe que a sala estava completamente vazia. Ele então se pergunta onde o Luffy e o Zoro estão e corre pela cidade procurando e gritando por eles. Não encontrando eles em lugar nenhum, ele vai até a sua irmã Hiyori e pergunta se ela viu o Luffy e o pessoal, e ela responde que eles já se foram e que vieram se despedir mais cedo. Ouvindo isso, o Momonosuke fica surpreso, já que ninguém disse nada para ele. Nesse momento, o Kinemon chega onde ele está. O Momonosuke tenta contar para o Kinemon sobre o Luffy e os outros e ele diz que acabou de ficar sabendo. Ele também diz que eles se despediram do Denjiro e dos outros, mas não falou nada com eles. E aqui, galera, o Luffy não se despediu dos dois porque eles já estão juntos há muito tempo e se tornaram grandes amigos. O Kinemon e o Momonosuke são os que mais se aproximaram do Luffy e dos outros, então se despedir agora seria muito doloroso. Por isso eles preferiram partir sem dizer nada. Se você perceber em One Piece, as despedidas sempre tentam ser rudes, mas no fim sempre acabam sendo emocionantes, como a do Chopper, por exemplo, que saiu fugindo da doutora Kureha, mas depois teve aquela explosão de flores de cerejeira, ou a do Sanji, que tentou ir embora sem despedir de ninguém, mas no fim acabou tendo uma das despedidas mais emocionantes de todas. Então podem esperar que não vai ficar assim. Ainda teremos uma emocionante despedida do Momonosuke e do Kinemon. Enquanto isso, o Luffy e o Law
Lau e o Kid estão no Porto Tokage se preparando para partir, e os três acabaram decidindo sair no mesmo dia. O Lau então diz para o Luffy mudar o seu dia de partir, já que a sua aliança acabou, e eles são rivais de novo. Mas o Luffy reclama que já decidiu que irá partir naquele dia. O Kid então diz para eles pelo menos seguirem rotas diferentes, já que os seus log posts estão marcando 3 direções diferentes: Nordeste, Leste e Sudeste. O Lau então pede para cada um escolher uma. O Luffy e o Lau escolhem a do meio, que é a Leste, e o Lau escolhe o Nordeste. O Kid e o Luffy escolheram o do meio pensando que seria a rota mais avançada, e por isso o Lau zomba deles, dizendo que escolher a do meio é muito infantil, deixando o Luffy e o Kid furiosos. Mas mesmo assim, os dois continuam insistindo em pegar a do meio, e tiraram sorte para ver quem ficaria com esta rota, com o Luffy perdendo e se desculpando com sua equipe. Mas o Sop enfesado diz que a rota não importa, que todo lugar é perigoso e que é para ele ir logo e ajudar a carregar as coisas. Mas o Luffy nem liga para isso e continua discutindo com o Kid. Ele diz que ele é um Yonkou agora e que por isso deveria ser o vencedor dos sorteios. Com isso, o Kid se enfurece e grita que todos os Yonkous são um saco, mas o que mais irrita ele é o Bug. Dizendo isso, ele joga um cartaz da nova guilda do Bug chamada Cross Guild, onde no cartaz, junto com o Bug, aparece o Mihawk e o Crocodile. Ao ver isso, o Luffy fica surpreso. Ele grita perguntando se o Mihawk e o Crocodile realmente estão trabalhando para o Bug. O Zoro, ao ver isso, diz que não consegue imaginar o Mihawk fazendo isso. O Lau então diz que se ele é capaz de comandar esses dois, então definitivamente ele é digno de ser um imperador. Após dizer isso, o Luffy fala para ele que o Bug é apenas um idiota e pergunta o que aconteceu para isso ter acontecido. O Kid diz que o que quer que tenha acontecido, essa organização chamada Cross Guild está colocando recompensas nos marinheiros. E ele explica que em um mundo onde a marinha sempre foi a força que perseguia os outros, agora eles também vão ser perseguidos e precisam se preocupar com qualquer pessoa, até mesmo civis. Enquanto ri, ele diz que o mundo mudou enquanto eles estavam isolados neste país. E o que é isso, galera? O Bug começou a colocar recompensas também nos marinheiros, e sinceramente eu achei genial. Só para vocês entenderem, ter uma recompensa pela sua cabeça é algo muito perturbador. Você pode ser atacado por qualquer um, e nenhum lugar mais é seguro. E com os marinheiros tendo recompensas, vamos ver um pouco mais dos caçadores de recompensas indo atrás deles. Também outros piratas que estão em busca de dinheiro, e até mesmo civis. Então ter uma recompensa, além de colocar um monte de gente atrás de você, ainda tem todo o caso do medo psicológico de estar sendo perseguido. E o dinheiro que o Bug vai usar para pagar pelas cabeças dos marinheiros é o dinheiro que ele ganhou com o delivery do Bug. Quando era um Shichibukai, o Bug comandava um grupo de mercenários que recebiam missões por dinheiro. E assim, o Bug juntou muito dinheiro. Vai ser muito interessante ver quanto cada marinheiro vale, como os almirantes, por exemplo. Além disso, o Bug também recrutou o Mihawk e o Crocodile para o seu grupo, dois ex-Shichibukais extremamente poderosos e relevantes ao mundo pirata. E esse é o motivo do Bug ter se tornado um Yonkou. Além de criar o caos no mundo colocando recompensa em marinheiros, ele também recrutou piratas poderosos. É por isso que o Ryokugyu, quando foi para o Wano, disse que o mundo está um caos lá fora, além de estar pensando sobre a habilidade de influenciar pessoas. Tudo isso é por causa do Bug. E convenhamos, galera, o Bug pode ser fraco fisicamente, mas é um dos maiores piratas do mundo de One Piece.
e eu tenho que confessar que ele mereceu seu título de Yonkou. O Buggy possui a habilidade de influenciar pessoas e os transformar em aliados, algo que já foi dito pelo Oda ser o maior poder dos mares. Além disso, ele foi inteligente o suficiente para juntar uma quantia muito grande de dinheiro para colocar uma recompensa nos marinheiros. Eu posso estar superestimando o Buggy, mas ele é a prova que não é só força que define um pirata. Mas também pode ter sido que só foi por acaso que tudo isso aconteceu. Aí sim, o Buggy só teve sorte mais uma vez. Então, continuando o capítulo, o Kid diz que agora que todos têm a sua rota, assim que eles deixarem o país de Wano, eles serão inimigos. Assim que ele diz isso, o Lau joga para ele uma cópia do Poneglyph do Kaido, dizendo que ele também tem o direito de receber isso e também porque ter vantagem é entediante. Ao pegar a cópia do Poneglyph, o Kid diz que sabia que o Kaido tinha um, e que esse é parecido com aquele que ele forçou o general da Big Mom a entregar. Então, nesse momento, o Killer diz que se eles quiserem ter vantagem nessa luta pelo One Piece, eles precisam se encontrar com aquele cara. O Kid então pergunta ao Killer se ele quer que eles procurem o Homem da Ferida de Queimadura, mas ele diz que não tem pistas de onde este homem está. E aqui, ferida de queimadura também pode significar uma queimadura ou uma cicatriz em formato de chamas. Ao ouvir isso, o Luffy fica curioso e pergunta de quem eles estão falando, enquanto Lau fica sério e a Robin também está em dúvida. Mas o Kid apenas fala que se ele não sabe, então seu grupo está na frente dele, deixando o Luffy enfesado, gritando para ele falar logo quem é. Esse homem da ferida de queimadura, assim que eu li o capítulo pela primeira vez, me veio duas pessoas em mente. O Aokiji, que possui várias cicatrizes de queimadura deixadas pelo Akainu na sua batalha de Punk Hazard, e o Sabo, que possui uma cicatriz de queimadura no olho esquerdo, depois de levar um disparo de um nobre mundial. Acredito que os dois possam fazer sentido até um certo ponto. Aokiji largou a marinha e agora é aliado do Barba Negra, mas não necessariamente ele possa apenas se aliar ao Barba Negra. Ele pode estar atrás de algo a mais, e como ele foi um almirante, ele deve ter algum conhecimento sobre os segredos do mundo, que possa ajudar muito na jornada até o One Piece. Já o Sabo é o segundo em poder dos revolucionários, e sem sombra de dúvidas, ele deve saber praticamente todos os segredos do governo mundial. E também, se for o Sabo, isso explica a expressão do Lau, já que saiu no jornal que o Sabo matou o Rei Cobra, alguém que o Luffy se importa e até já ajudou a salvar. E o Luffy ainda não sabe dessa notícia. Então eu acredito que esses dois fazem sentido. Mas enquanto eu estava lendo o capítulo, eu tive um pensamento um pouco diferente. E eu acredito que essa pessoa com a ferida de queimadura é outro sobrevivente de Ohara. Foi dito que os arqueólogos de Ohara conseguem ler poneglyphs e sabem boa parte da história do mundo, a ponto de saberem o nome do reino antigo, que foi dito ser de extrema importância. Aliás, foi desta ilha que a Robin veio, e foi com eles que ela aprendeu a ler poneglyphs. Ohara foi vítima de um Buster Call, e a ilha inteira foi explodida e queimada, inclusive a Árvore do Conhecimento. Se realmente tiver algum sobrevivente de lá, as chances dele ter uma cicatriz de queimadura é muito alta, já que a ilha inteira pegou fogo. E se a pessoa com a ferida de queimadura for um sobrevivente de Ohara, sem sombra de dúvidas, ele tem muitos conhecimentos sobre os segredos do mundo. Então, continuando com a última parte do capítulo, vemos Momonosuke Kinemon gritando Yamato, e ela responde que está no telhado do castelo da capital das flores. Então, lá de cima gritando, ela diz que já se decidiu, que ela vai junto com o Luffy para o mar, e que finalmente é hora de viver como Kozuki Oden.
Aqui uma coisa muito importante que você pode notar é que Yamato não diz que quer ir para o mar como Oden, mas sim que quer viver como Oden. Isso mostra que ela está deixando um pouco de lado isso de ser Oden e está tendo um desenvolvimento próprio de quem ela realmente é, já que também o Wano não precisa de um outro Oden. Yamato então agora quer ter as mesmas experiências que Oden teve ao viajar como um pirata, e isso vai ser muito interessante. Agora você também pode notar que Yamato estava no telhado pensando se realmente partiria com o chapéu de palha, mas enquanto ela estava pensando, o Luffy e os outros já estavam partindo. Acredito que o Momonosuke vai avisar Yamato que eles estão indo embora, e os três vão correr para alcançar o chapéu de palha, e teremos o fim do arco da forma mais emocionante possível, com Yamato entrando para o bando e a despedida de Wano. E bom galera, esse foi o review do capítulo com todos os pontos que eu achei interessante mencionar, e eu espero muito que você tenha gostado. Se você tiver algo interessante para falar deste capítulo, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhum novo vídeo do canal. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!